Posso? Claro, meu filho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é: sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compromisso dolorosa, lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará a ninguém. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deu para ouvir, gente? Deu para ouvir. Tinha aí um barulhinho, mas tudo bem, deu para ouvir, né? Bom, mas a gente tem que se habituar com tudo, né? Com os imprevistos. E nós estamos aqui, não tem aqui a figura de um dirigente, nós estamos aqui unidos, né, meus irmãos, todos, com a mesma vontade de conversarmos, de trazermos, né? É uma espécie de troca, não é uma espécie, é uma troca, né? Então, vamos começar a nossa reunião de hoje. Nós estamos voltando, debutando de novo, né? Na direção. E então, vamos lá. Vamos, como sempre nós fazemos, nós começamos com a mensagem de Sheila, né? Vamos falar a mensagem de Sheila, depois então vamos ouvir a leitura do Evangelho, vamos ver o que vai cair para nós, apesar de nós já sabermos que o tema de hoje, não é? É um tema bem bom, né, dona Aurora, que vai falar, não é? Então, vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos fazer suspense, mas todo mundo já sabe, porque a Márcia já colocou lá, né? Para todo mundo saber qual é o tema. Então, vamos lá, minha gente. A mensagem da Sheila, ela fala o seguinte: eu acho até que eu vou mudar essa ordem, porque depois eu ler a mensagem e a gente vai assim direto. Eu acho que eu vou pedir a Neia, porque que leia o Evangelho primeiro, tá bom? E depois a gente lê a mensagem da Sheila e emenda logo. Eu acho que talvez é melhor, porque veja bem, aí você diz assim, dona Clélia já chegou modificando. Não estou modificando, não é nada disso não, gente. Mas existe uma coisa que se chama que planejamento. O planejamento é uma coisa flexível, não é? Eu planejei mas agora aqui, nesse momento, existe essa flexibilidade, né, do planejamento. Não é uma coisa assim estanque. Então, vamos escutar o nosso Evangelho, porque o Evangelho sempre nos traz aquela calma, aquela orientação. Vamos lá, Néia, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. No item 2. Então levantou-se dizendo um doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? O que é que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás.
Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximando o seu cavalo, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Então vai, diz Jesus, e fazes o mesmo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nós pedimos a Márcia para colocar a música da Sheila, porque hoje nós vamos fazer a prece de amor, que é a prece de Sheila. E como nós começamos modificando, né, nós resolvemos fazer a prece agora, lemos o Evangelho antes, já estamos todos assim, bem conectados com o alto, né? E vamos então orar, meus irmãos. Amado Jesus, suplicando abençoe nossa casa de fraternidade, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência, na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecendo-te o privilégio do trabalho em nosso templo de oração, louvamos a tua infinita bondade, hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, nossa querida irmã Sheila. Então, vamos ler a sua mensagem, que ela diz hoje: não desistas do bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso às esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem, esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado
entregando-te ao bem possível no final, a vitória será sempre do amor. E a Meimei, ela nos diz que o mal na vida é o bem mal interpretado. Olha aí. É o bem mal interpretado. Então, minha gente, Sheila, a oração dela fala de quê? Do amor. Não é? Essa mensagem de hoje fala de quê? Do amor também. Então, é isso que nós precisamos, minha gente. Nós estamos num mês, né, no janeiro branco, não vamos falar sobre isso, porque nós temos que dar... A Aurora hoje é que é a que vai ter que falar mesmo mais, né, do que nós, mas, enfim, mas nós precisamos meditar nisso tudo, que está nessa época que nós estamos atravessando, e que o importante é nós mantermos firmes em nós, sabe? Esse amor. Não esquecendo da caridade, de que nós somos, não é? Os artífices da nossa vida. E sendo os artífices da nossa vida, nós ajudamos também na vida dos outros, na vida dos nossos semelhantes. Então, é isso que nós precisamos, essa união, minha gente, essa união, tá? Para que nós possamos tocar o nosso barco para frente, sempre, sempre sabendo que é Jesus que está no comando, né? Então, minha gente, nós vamos falar muito mais, mas vamos diminuir um pouquinho, tá? Vamos falar no nosso áudio mais tarde. Ao invés de falarmos aqui, nós falamos no áudio. Então, nós vamos passar a palavra para a nossa Aurora, porque é isso que nós estamos querendo, é ouvi-la, falando sobre um tema, o duelo. Já pensou? Bem, né, Aurora? Que não é fácil, né? Mas então vamos lá, Aurora, vamos ouvi-la, tá? Com bastante atenção. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e também graças à irmã Sheila. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine com sua luz, nos dê a sua doce paz, para nós encontrarmos no estudo de hoje material útil para continuarmos a nossa grande tarefa, o nosso grande desafio, que é a nossa reforma íntima. Como Dona Clélia falou, né, o janeiro branco, tá? Agora criamos várias cores, né? Cada mês tem uma cor, mas o que importa não é a cor, o que importa é o assunto que vem ali, que está sendo mostrado, discutido em benefício da vida. O estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 6º, que fala das leis morais e, mais especificamente, da lei de destruição, nas questões 757 a 765, que trata do duelo e da pena de morte. Duas situações gravíssimas que afetam a vida. Iniciamos o nosso estudo com um trecho da mensagem Vida, lição 7 do livro Segredos da Alma, de Djalma Santos da Silva. A vida é um prêmio divino, uma doação incondicional do amor de Deus pelas suas criaturas, uma tocha olímpica colocada nas mãos do atleta da eternidade, que é o espírito imortal, a fim de que ele a dignifique, protegendo-a com carinho, alegria e amor durante toda a sua jornada na Terra, só permitindo a sua extinção
através do desgaste provocado pelo tempo, suportando com coragem os reveses que certamente se abaterão sobre o corpo físico, que é o detentor da energia vital, cuja preservação terá que ser mantida até o momento final da nossa partida para o mundo espiritual. O mesmo valor que tem a nossa vida, tem a vida de qualquer pessoa, não apenas as dos nossos amados, familiares e amigos, como também as vidas daqueles que se constituem nossos inimigos ou inimigos da sociedade. No decorrer dos tempos, o homem cria formas de resolver as suas questões. O duelo é uma delas. O duelo, como nós conhecíamos, era um combate entre duas pessoas, tendo como motivo uma séria ofensa, um insulto à honra. Os duelistas escolhiam a arma a ser utilizada no confronto. Cada um podia ter um padrinho que os acompanhava. Podia haver um juiz para fazer com que as regras previamente estabelecidas e combinadas fossem cumpridas. Às vezes, ambos duelistas morriam. Mas se um deles sobrevivesse, não seria incriminado, porque havia limpado sua honra. Esse modelo de luta foi muito usado na Europa, no Oriente e nas Américas. Como vimos vários filmes de faroeste em que o mocinho e o bandido se enfrentavam em meio aos olhares dos passantes e da poeira do solo. No sertão brasileiro, era muito comum o duelo individual ou entre famílias, facções ou grupos rivais, onde dois ou mais valentões ou valentonas, representantes dos grupos, se ofendiam e se agrediam mutuamente. E, finalmente, resolviam a questão no gatilho mais rápido ou no chicote mais rápido. O Uruguai foi o último país do mundo ocidental a abolir o duelo como uma disputa legal, o que ocorreu em 1980. Faz bem pouco tempo, né? O móvel de um duelo é a vingança. Rodolfo Caligares, em seu livro Páginas do Espiritismo Cristão, na lição 60, nos diz assim: a vingança, qualquer que seja a forma de que se revista, revela baixeza e vilania, constituindo sempre prova da inferioridade moral de quem a exerce. Talvez nos digam, as vítimas de agravos ou violências têm o direito de vingar-se, pois não seria justo ficarem impunes os que agem contra o próximo. Pela lei de Moisés, que prescrevia olho por olho, dente por dente, era essa exatamente a ética em vigor. 30 séculos de civilização, entretanto, separam-nos daqueles tempos de ignorância espiritual. Hoje, quem quer que pretenda ser cristão não pode invocar esse direito, entre aspas, porquanto, pela doutrina de Jesus, um único sentimento deve presidir as relações dos homens entre si, que é o amor, inclusive aos que nos ferem ou prejudicam. Deus nos deu a vida e só Ele a pode tirar. A ninguém é dado o direito de tirar a vida de seu semelhante. O Espírito Santo Agostinho, no item 12, do capítulo 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, cita o fato acontecido no Jardim das Oliveiras, quando Pedro desembainha a espada para defender o Cristo. E este lhe diz: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Com estas palavras, Jesus não condena o duelo? Ele quis dizer a Pedro
e a todos nós que quem tira a vida de seus semelhantes, em qualquer circunstância, se endivida com a lei de Deus e sofrerá as consequências de seu ato. Jesus estava falando ali da lei de ação e reação. Curiosidade, por que um discípulo de Jesus andava armado com uma espada? Primeiro, será que a palavra espada, naquele tempo, significava a mesma coisa que hoje? E eles andavam por picadas, por caminhos, precisavam cortar os matos, abrir caminhos. O que se chamava a espada de Pedro poderia bem ser um facão grande para cortar o mato, para abrir passagem para eles caminharem. Todo o universo é regido pelas leis de Deus, que criou o bem para que o universo tivesse harmonia. Mesmo que os homens, com suas escolhas mal feitas, seus atos tresloucados e seus perigosos experimentos, estarem desequilibrando a harmonia natural e afetando a vida. Em todos os tempos, as leis de Deus ou lei natural é atual, porque é lei de amor, justiça e caridade. O duelo não pode ser considerado como um caso de legítima defesa, e sim como um estágio atrasado da humanidade que será abolido de todo quando o homem evoluir moralmente. Então, compreenderá o quanto o duelo é absurdo e ridículo, como os combates em nome de Deus. O duelo é uma desobediência às leis de Deus, pois significa 2 atentados à vida, assassínio e suicídio. Kardec, no comentário à questão 758, nos esclarece: em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro, porque ele atenta friamente, de propósito deliberado, contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. A prática do duelo não é mais usada hoje, como em épocas passadas, quando o orgulho e a vaidade estavam mais enraizados ainda no homem. Sabemos que o orgulho é amor próprio exagerado, supervalorização do eu, e que a vaidade é o desejo de merecer a atenção dos outros, é vangloriar-se. Se o móvel dos duelos era a vingança por orgulho e vaidade, e se não temos mais duelos oficiais, isso quer dizer que não temos mais orgulho e vaidade entre nós. Certo? Não. Errado. Ainda temos orgulho e vaidade em alto grau entre nós. Apenas os duelos mudaram de figura. Não são como em épocas passadas. Hoje, por desconhecimento da lei divina ou por desobediência às mesmas, vemos as guerras civis e internacionais. Mulheres serem assassinadas por ex-companheiros que não aceitam a separação do casal. Cidadãos perdendo a vida por defenderem seus pertences do ataque de ladrões. Vidas ceifadas por inimigos cruéis. Além de todas essas manifestações da inferioridade humana reprimidas por leis, usamos os dardos mentais, que são verdadeiras armas, carregados de sentimentos infelizes, que são nossos pensamentos arremessados rumo ao outro, aquele que nos ofendeu. As espadas são outras, os revólveres são outros.
Arremessamos contra nosso próximo verdadeiros raios de irritação, angústia, raiva, imposição, através dos nossos pensamentos desajustados, nos mostrando onde, como espírito, precisamos melhorar. Não ficamos muitas vezes apenas no pensamento desajuizado. Vamos muito mais além. Os meios de comunicação, as redes sociais, as notícias falsas, as tão faladas, mal faladas, fake news, as fofocas, os disse-que-me-disse, as calúnias e difamações são usadas por aqueles que têm ainda em si forte o espírito do duelo, o espírito de vingança. Nossos maus pensamentos são endereçados contra o amigo que discorda de nós, contra o parente que tem outra maneira de pensar, outras preferências, e por aí vai, como se nós fôssemos o ser mais importante, mais correto, mais inteligente da criação. Os verdadeiros donos da verdade e da perfeição. Mudou a forma dos duelos. Além de duelarmos em pensamento, enviando aos desafetos desejos ruins de vingança, às vezes até desejando a sua morte, ou então aquele famoso, eu entrego a Deus. Ficamos remoendo dentro de nós desentendimentos, discussões, onde os pontos de vista foram diferentes e nos desentendemos. Muitas vezes esperamos a hora certa para revidar, para dar o troco. E vamos espalhando males e recebendo males em troca. Pois a lei de causa e efeito nos diz que tudo que plantarmos, colheremos. A morte se manifesta de várias formas. Não é apenas a destruição do corpo físico, não. É também uma amizade desfeita, um nome manchado por uma calúnia, uma família ou outro grupo que se desune sob o efeito do mau uso do livre-arbítrio frente a opiniões discordantes. A segunda parte do nosso estudo trata-se da pena de morte. Vamos deixar agora o duelo um pouquinho lá no canto, nas nossas lembranças, e vamos partir para o estudo sobre a pena de morte, nas questões 760 a 765. Pena de morte, ou pena capital, é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado como punição por um crime cometido. Hoje, alguns países como Indonésia, China, Irã, Malásia, Síria, Coreia do Norte, alguns estados dos Estados Unidos e outros ainda têm em sua legislação a pena de morte como forma de fazer justiça. Acreditam que eliminando o malfeitor, eliminam o mal. Lê do engano. Nos países onde esse costume bárbaro ainda existe, não foi diminuída a violência. No livro Segredos da Alma, na página 96, esse livro é de Djalma Santos da Silva, ele nos fala assim: analisada pelo lado espiritual, a pena de morte é ainda mais grave, porque quando retiramos alguém da sociedade através da pena de morte, na realidade não nos livramos do faltoso, e sim o trazemos para mais perto de nós,
porque o ódio, o rancor e o ressentimento por ter sido exterminado farão com que ele permaneça na atmosfera da Terra por muito tempo, aumentando o contingente de malfeitores do espaço, que certamente se transformarão em terríveis obsessores, empunhando uma arma terrível fornecida pelo Estado, a invisibilidade. Na questão 761 e 764, nós encontramos informações tão preciosas que gostaríamos de lê-la. 761. Kardec pergunta aos espíritos: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? E os espíritos responderam a Kardec: há outros meios de se preservar do perigo, senão de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Na questão 764, Kardec pergunta: Jesus disse: quem matou pela espada perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de Talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? E os espíritos responderam: tomai cuidado, tendes-vos enganado sobre essa palavra como sobre muitas outras. A pena de Talião é a justiça de Deus e é Ele quem a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus. Mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos. E vos ensinou a pedir a Deus: perdoai as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado. Compreendei o bem. Então, essa lei do olho por olho, dente por dente, só Deus pode aplicar, porque Ele é justo, bom e misericordioso, e nos conhece desde o início da nossa criação. Concluímos, então, que o perdão é o antídoto para o veneno chamado vingança. Jesus nos disse que veio trazer a espada à terra, simbolizando a luta que devemos travar, não com o nosso próximo, mas sim com o espírito de discórdia que existe em nós, que devemos exterminar, eliminar, não aquele que nos incomoda, mas esse espírito de discórdia, de orgulho, de vaidade, de desunião, que nos faz atrasar no processo de evolução. Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, psicografado por Divaldo Franco, nos dá valiosa orientação na lição 41, cujo título é Contendas. Em contendas campeiam oportunidades de interferência das mentes desencarnadas infelizes em comércio de exasperação. Consomem-se energias na inutilidade, desarmonizam-se os painéis mentais, intensificam-se animosidades. A disposição combativa, adquirida nas lutas da vaidade, gera um clima de rebeldia
predispondo à violência. Silencia a palavra debate quando o argumento da serenidade seja recusado com acrimônia. Talvez amanhã tenhas mudado de opinião, ou possivelmente depois o antagonista concorde contigo. Seja o objetivo ajudar e não vencer. Vencer é apelo seguro para vencer-se a si mesmo. Enquanto não tivermos Jesus como único guia, aplicando as suas palavras às nossas vidas, isto é, amando aqueles que considerarmos nossos inimigos, respeitando as diferenças existentes entre nós, perdoando os que nos ofenderam ou magoaram, vendo em todas as criaturas a manifestação de Deus que não pode ser destruída, mas sim elevada. Enquanto não nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, veremos a Terra ainda muito distante da harmonia e do amor que Deus espera de nós. Mas estamos caminhando, passo a passo, pouco a pouco, mas sempre fazendo o exercício do bem ao nosso próximo. Acertamos um dia, erramos no outro, até atingir o hábito de ser bom e abominar toda forma de violência. Repetindo, abominar toda forma de violência. Precisamos ser exemplo para nossas crianças, que são a esperança do amanhã. Há um pensamento de Confúcio, que foi um pensador e filósofo chinês bastante apropriado para o nosso estudo. Se seu plano é para um ano, plante arroz. Se seu plano é para daqui a 10 anos, plante árvores. Mas se seu plano for para durar 100 anos ou mais, eduque as crianças. É urgente priorizar a educação das crianças. Não somente a educação escolar, como também a educação familiar e a evangelização desses espíritos que retornam à Terra necessitando apoio para tornar-se homens de bem. Aí sim, teremos diminuição da violência pela forma correta. Educação e evangelização dos pequeninos de Jesus. Um dia, o evangelho triunfará com a evangelização dos espíritos. Quanto tempo será necessário? Não se sabe, mas acontecerá. A nossa casa tem várias escolas de evangelização e nelas nós nos doamos e recebemos muito amor e muito ensinamento. Quando realmente vivenciarmos o Evangelho de Jesus, veremos situações e pessoas no lugar que lhes compete. Encontraremos a verdadeira alegria de servir. Trabalharemos a proposta do Cristo sem querer alterar o que o outro faz, pois estaremos muito ocupados para fazer a nossa parte nessa luta de nos melhorarmos. E compreenderemos que a verdadeira honra está acima das paixões terrenas e que a melhor forma de reparar as ofensas é amar o próximo como a si mesmo e amar os inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, o Espírito Jules Olivier nos diz: vingar-se é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar
não somente não é espírita, como não é nem cristão. Isso é forte, gente, para nós. E encerra este item com palavras mais fortes ainda para cada um de nós. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais, no futuro, ceder ao impulso da vingança de outro modo, senão para perdoar. Jules Olivier vem nos botar um facho de luz, mas também, às vezes qualquer coisinha a gente se aborrece, né? A gente fica trambudo, a gente não quer falar mais com o outro. Né? Para trás com esses costumes. Portanto, meus irmãos, estejamos muito atentos ao que chamamos direito de defesa e justiça, pois somos seguidores daquele que impediu que uma pena de morte, uma forma de justiça da época, se consumasse ao dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus impediu que a mulher acusada de adultério fosse assassinada. Lhe deu uma chance de se regenerar. E assim foi, e nos deu a grande lição. Somos todos infratores da lei. Somos todos carentes de perdão. Como nos diz Djalma Santo, no livro que nós lemos, Segredos da Alma, podemos concluir que, diante do ato imoral de autoritarismo, que é a pena de morte, os espíritas devem se posicionar da seguinte forma: sou contra. Matar nunca. E Joana de Ângeles, amorosamente, nos aconselha na lição 31 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Que Jesus nos ampare e ilumine, para que cada atitude nossa seja um passo à frente no caminho da evolução. E compreendamos que a arma do cristão é a oração e que não deve haver limite para o perdão. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a irmã Sheila. Graças a Deus. Então, Aurora, tá? Estudo excelente, né? E muito bom mesmo. E nós só podemos agradecer, né? Esse momento que nós passamos aqui de reflexão,
de colocarmos as coisas, arrumar os nossos armários, né? Porque nós sabemos as coisas, mas de vez em quando fica tudo assim meio embaralhado. E nós tínhamos escrito uma coisa que não fui eu que falei, foi Kardec. Ele diz que ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Foi Kardec que falou isso, e justamente nós precisamos meditar sobre isso, né? E foi você, foi ótimo o estudo, então agora nós vamos tocar o nosso bonde, né? Porque a hora está, mas foi ótimo. Podia falar muito mais que a gente ia escutar, e olha, tem horas que a hora não importa, né? Eu acho. Então vamos lá, minha gente. E depois nós vamos falar uma coisa que ontem na Câmara de Passe houve muito tratamento, sabe, minha gente? E depois eu falo com vocês o que nós podemos observar e que descrevemos lá, justamente de tratamento mesmo contra esse Covid. Bom, mas então vamos terminar o nosso trabalho, né, de hoje e vamos pedir ao Mário que faça a nossa prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a nossa querida irmã Chico. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, e irmã Sheila, mentora de nossa sessão. Só nos resta agradecer por esse momento de amor, de luz, de caridade e ensinamentos. Hoje tivemos uma sessão muito boa, com um estudo muito bem feito pela nossa irmã Aurora. Agradecemos imensamente por tudo que vemos hoje, as mensagens, o Evangelho e o estudo. Muito obrigado, meu Pai. Que possamos estar aqui na próxima semana com a mesma vontade de sentir a sua presença, meu Pai. Como também de Jesus, dos amigos espirituais de nossa casa e da nossa querida irmã Sheila. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós damos por encerrada a nossa reunião. Que a paz e a luz do Senhor fique conosco e que nós possamos realmente sentir esse amor ao próximo, porque a gente fala muito, né? Mas falar é tão fácil, né? O que sai pela nossa boca é fácil mesmo. O que importa é o sentimento. Nós estamos aqui olhando para as carinhas de vocês. Não podemos ver a todos que estão aqui, é claro, mas há, né, assim, uma possibilidade que nós temos, e eu tenho reparado isso, não sei se vocês também têm, que as nossas reuniões, a cada dia, parece que elas ficam mais consistentes, não é? Que nós estamos mais perto, apesar de não estarmos juntos, mas estamos, sim, nós não estamos no mesmo local, né? Fisicamente falando, mas nós nunca estivemos tão unidos, não é? Tão unidos. E não é só pelo pensamento, não. Nós temos, parece que a gente está junto, está perto, se vendo, pode até tocar, não é, Dora? Agora eu fiz assim, quase que eu toquei em você. Toquei, pronto. Sentiu no seu braço, assim? Pois é. A Maria Cláudia também, então, todos, a Ana, olha aí, tá vendo? Então, ontem nós assistimos a uma reunião também de manhã, falando sobre suicídio, e que foi uma coisa também muito, muito, muito
boa de nós escutarmos, tá? Muito boa. Não sei se alguém daqui pôde assistir, mas não é massa, foi uma coisa muito boa mesmo da gente ouvir. Então, é isso que a gente precisa fazer, gente, estudar, tá? Para ser espírita realmente, porque a gente entra na doutrina, eu falo sempre isso, estou repetitiva, mas é verdade. A gente entra na doutrina, que bonitinho, doutrina é ótima, poxa, você é espírita, mas a doutrina não entra na gente, porque no momento em que a doutrina entra em nós modificamos o nosso comportamento, não é? E para melhor, e para melhor. Então, nós precisamos, é isso, deixar que a doutrina entre em nós. E vamos nos modificar assim, para melhor. E então, um forte abraço a todas, tá? E que na próxima semana nós estejamos juntos, outra vez, para continuar no nosso estudo. Nem sei quem vai falar, mas vou dar uma dica, não de quem vai falar, não. É de que o livro, sabe, Márcia, já foi escolhido. Então, no próximo mês, em fevereiro, né, nós já vamos falar do livro que já foi escolhido, tá bom? Então, minha gente, tudo de bom para todos, um bom dia para todos, tá? Tchau.